Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento. Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Então, nesse capítulo 13, que se chama Reencarnação, nós estamos no momento que o Alexandre, que é o espírito, o mentor do grupo de estudos, ele está nos falando sobre o sexo, né? A importância do sexo. Ele fala uma coisa muito interessante que sobre a união sexual e a união de qualidades. Ou seja, quando a gente se une apenas por uma questão física, para ter uma saciedade física, e quando aquela união tem frutos, né? Frutos de emoção, frutos de criação, etc. E agora o Alexandre, ele fez uma longa pausa, como se ele mesmo permanecesse embevecido por semelhantes evocações, e o André Luiz, como ele diz, por minha vez, achava-me deslumbrado. Nunca ouvira definições tão profundas referente à posição do sexo da vida universal. Justamente essa que ele está descrevendo o que é essa união de qualidades. E o Alexandre continua. É lamentável que a maioria dos nossos irmãos encarnados na crosta tenha menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o vórtice de prazeres inferiores. Ou seja, como nós falamos aqui no último programa, muitas vezes o sexo, que é algo sublime, nós banalizamos e reduzimos o sexo apenas para uma questão de prazeres físicos momentâneos, quando na verdade nós temos que olhar o sexo como algo transcendente, porque ali é uma das maneiras que nós repomos os nossos fluidos. Ou seja, é uma usina de emoções, de sentimentos, de fluidos, quando um casal está naquela comunhão sexual sadia. E é muito interessante porque alguém pode estar perguntando, mas quando uma pessoa vê um casal, né? Um casal, uma pessoa vê o sexo de uma forma sadia, é uma pessoa do bem, uma pessoa de respeito, e o parceiro ou a parceira é uma pessoa cheia de viciações. Como é que fica essa casa da pessoa? Quando o casal, uma pessoa vê o sexo como união de qualidades, uma pessoa que ela age de uma forma que os espíritos superiores estão apoiando,
E o parceiro ou a parceira é uma pessoa completamente ligada às trevas, digamos assim, né? No setor do sexo. Como é que fica essa casa? Nós já vimos em vários livros que basta um na casa. Quando um é elevado, quando um ora, quando um está em contato com o bem, toda a casa é protegida. E às vezes aquela pessoa que é pervertida, né, que tem ligação com as trevas, que tem um sexo completamente desorganizado, tem um sexo fora da casa, tem uma vida dupla, essa pessoa tem um comprometimento e ela é cercada por espíritos malfeitores. Mas que ao entrar na casa, esses espíritos malfeitores não têm acesso, porque a casa é protegida, inclusive na hora do sexo. Por quê? Quando os dois parceiros, os dois são pervertidos, na hora que eles estão fazendo sexo, a alcova, a cama, fica aberta para quem quiser participar. No livro Sexo e Destino, nós vamos ver isso, né? Um casal é de traição, os dois estão traindo as famílias, e eles bebem e vão para uma casa de prostituição, e naquele momento que eles estão na cama, nesse momento, inclusive, o André Luiz fala que o mentor começa a falar sobre vampirismo, ou seja, há uma vampirização naquele momento. Aquele mesmo homem, quando retorna ao lar e que a mulher dele é uma pessoa do bem, aqueles espíritos não têm acesso ao lar. É respeitado o momento do relacionamento sexual em si. Por quê? Nós trazemos as nossas companhias espirituais. Agora, se os dois comungam dessa perversão, óbvio que está totalmente aí desprovido de qualquer... A lei da sintonia, né? Está pronto. Exatamente. E aqui ele vai falando: todos pagarão, porém, ceitio por ceitio, o que devem ao altar santificado, através de cuja porta receberam a graça de trabalhar e aprender na superfície da terra. Todo ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade, e são essas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criadores da natureza, que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação. Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características numa paixão viciosa tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. E aqui são coisas assim muito, muito sérias, porque às vezes algumas pessoas não têm a viciação do sexo físico, mas têm a viciação mental. E hoje em dia a gente tem que conversar muito sobre isso, né? Nós temos as mídias, né? As diferentes mídias, temos as revistas, temos as internets, né? Temos assim, uma série de situações que a criatura, muitas vezes, assim, ela aparenta uma sobriedade, né? Mas na intimidade, o que é o tempo dela, o que ela gosta, né? É exatamente esse tipo de busca, né? E não é considerado, a pessoa, não estou considerando viciação, porque eu não estou no ato em si, mas eu estou pensando. E quando eu penso, eu automaticamente entro em relação mental, em relação vibratória, com aquilo que é o fruto do meu pensamento, né? Exatamente. Então, é como se eu estivesse no próprio ato, né? Exatamente. Então, a viciação que ele está falando não é apenas a carnal, porque muitas, inclusive, existem muitos religiosos que vivem em clausura, que vivem no celibato, mas que têm a mente completamente perturbada. Por quê? Não tem acesso ao sexo na outra pessoa, mas o sexo está totalmente viciado na sua mente. E nós temos que ver como é que está a nossa mente. Onde está, em que nível está o sexo na nossa vida mental? É de uma viciação? Eu estou sempre fantasiando com alguém, com outra pessoa? Porque muitas pessoas, às vezes, são amigos, têm casais e têm uma viciação de ficar pensando, ficar elaborando fantasias com aqueles parceiros daquele círculo de amizade, né?
Tem um caso de uma amiga minha, inclusive, ela tem uma mediunidade bastante ostensiva, e ela, quando ela entrava em desdobramento, ela percebia nitidamente um amigo dela invadindo o lar. Era assim uma coisa muito nítida que ela percebia, e numa busca, né, uma busca de viciação com ela. E ela ficou muito preocupada, e ela orou, começou a fazer evangelho no lar, começou a direcionar para aquela pessoa, porque ela também se sentia atraída por essa pessoa. Ou seja, a atração dela, apesar de ser uma atração calada na sua intimidade, mas de alguma forma, né, um elo. É o elo que a gente estabelece. Exatamente. Né? Porque ela veio conversar comigo que ela estava assim, muito perturbada, porque ela não tinha falado para ninguém que tinha atração por essa outra pessoa, que também era casada. Mas olha, o espírito, ele o quê? Ele capta. Exato. E às vezes... E a energia não se mascara, né? Vibração, a gente não consegue mascarar. Ela é aquilo, né? Exatamente. E às vezes a pessoa nem sente, mas o nosso obsessor, que está percebendo que aquilo ali é uma brecha, vai lá no outro e aproveita aquela questão. Potencializa. No livro Entre a Terra e o Céu, tem um caso muito interessante, que são 3 amigos, 3 amigões inseparáveis, que é o Armando, o Júlio e o José Esteves. E o José Esteves casa com a Lina, e o Júlio se apaixona por ela. E a Lina e o Júlio traem o amigo, né? A Lina trai o marido e o Júlio trai o amigo. E ficam juntos. Mais um pouquinho para adiante, a Lina trai o Júlio com outro amigo, Armando. E óbvio que isso aí dá uma tragédia muito grande, que levam anos, e que agora está todo mundo reencarnado para reparar essa tragédia moral. Então, teve um determinado momento que o Armando se sentiu atraído por ela, e ele sabia que ele poderia parar essa traição, mas diz que não teve forças, né? Mas só que não é que a carne é fraca, né? Como minha mãe fala, o espírito é que é sem vergonha, não é que a carne é fraca. Mas a gente deve buscar, porque muitas vezes pode ser que tenha tido uma ligação no passado, e aquele reencontro vem acender uma chama aí, é complicada. Mas a gente tem que sempre questionar, isso aqui vai me levar para onde? Muito interessante que nós vamos ver no último livro da Ivone Pereira, A Reencarnação, um caso de amor, eu e Roberto de Canalejos, que ela reconhece o Roberto de Canalejos, que foi um grande amor da vida dela, reencarnado, e ele vai procurar ela. E ela foge, ela não quer encontrar, exatamente, porque ela sabe da trajetória dela. Não deve ser fácil. Não. Você se sentir atraída fisicamente por uma pessoa, sexualmente, um amor, e você conter aquilo ali. Não deve ser, eu nunca passei por isso, mas não deve ser uma coisa muito fácil. Mas a gente tem que pensar muito a gravidade quando a gente cede e o desdobramento daquela situação, né? E depois a responsabilidade de reparar o mal que aquilo ali ocasionou. Então, o Alexandre continua. Entretanto, André, sem que os olhos mortais lhes observem as angústias retificadoras, todos os infelizes, em semelhantes despenhadeiros, são punidos severamente pela natureza divina. E aí, o André Luiz fala que, né, a essa altura dessas luminosas elucidações, sentindo que o respeitável amigo entraria em nova pausa, ousei interrogar. E olha a pergunta que o André Luiz faz. Mas não é o uso do sexo uma lei natural na esfera da crosta? É interessante a pergunta. Porque muitas vezes, por trás de perguntas e afirmativas naturais, nós usamos para descambar para nossas viciações. A gente pega o argumento, né? Muito interessante. A gente pega o argumento correto, né? Vamos dizer assim, o argumento legal, para justificar o que é incorreto e ilegal, né? A gente usa, a gente tem essa capacidade. É o sofisma, né? O sofisma é isso, né? Exatamente. Uma forma de distorção. Exatamente. E aí nós temos que ver quais são as verdades que nós usamos para encobrir as nossas mentiras. Exatamente. E aí ele pergunta, vem cá, mas não é o sexo uma lei natural da crosta? E o Alexandre responde,
Ninguém contesta esse caráter das manifestações sexuais nos círculos da carne, mas todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas, como em toda parte, sobre as bases da lei universal do bem e da ordem. É interessante porque todas as leis, mesmo as que são restritas ao campo material, elas têm que ter uma base da lei universal. Não basta ser permitido entre os homens, né? A lei, porque tem muitos povos que consideram a poligamia, que podem considerar o incesto. Tem na Holanda, se eu não me engano, tem um partido político que foi criado a partir dos pedófilos, né? Então, eles estão defendendo que uma criança de 10, 11 anos, se ela quiser, se houver sexo entre um adulto, uma criança de 11 anos já sabe dizer sim, não, e que não seria pedofilia, que são pessoas que gostam do sexo com essa faixa etária. Então, é um partido político montado por eles, né? Então, mesmo que a lei dos homens permita, existe por trás sempre a lei divina. Natural, com certeza, com certeza. E diz: quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. As uniões sexuais, portanto, que se efetuem à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação. Ou seja, essa punição é uma punição íntima da própria pessoa. Porque num determinado momento, às vezes da juventude, da virilidade, que está tudo muito bonito, está tudo maravilhoso, mas com o passar do tempo, que vem a velhice, vem o tempo passando, aquelas questões, elas vão reaparecendo. E aí a questão é como elas vão reaparecendo, né? Porque se foi alguma coisa tranquila dentro da lei, elas podem aparecer até como doces lembranças, né? Mas se a coisa começa a trazer peso, começa a trazer remorso, começa a trazer culpa, uma sensação ruim que eu não sei o quê, é sinal que houve alguma coisa que há necessidade de ser retificada. E aí a grande questão é essa. Pode ser retificado? Claro que pode. É claro isso aí. Que pode, sempre, né? E aí ele continua: ao demais, não devemos esquecer que o sexo, na existência humana, pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Interessante que tem aquela música que o Arnaldo Jabbour escreveu e que a Rita Lee canta. Né? Tem umas passagens assim, muito interessantes, né? Porque nós confundimos e botamos tudo no mesmo pacote, né? Como ele está falando aqui, né? O sexo pode ser amor, mas sem que o amor seja o sexo, né? E às vezes nós confundimos e achamos tudo que é a mesma coisa. Às vezes nós confundimos a atração sexual com amor. Isso. Aí quando aquela atração é saciada, aí o amor acaba. E nós vamos confundindo isso o tempo inteiro. Quando, na verdade, no momento que nós temos a lucidez de separar uma coisa da outra, nós vamos errar menos. Isso. Porque nossas escolhas vão estar com base, né, para ser definidas. E ele continua: por isso mesmo, os homens e as mulheres, cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física, escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente, através de permutas magnéticas, não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares. Isso aqui é bom demais, né? Porque assim, e até para mexer o preconceito, né? Mamãe no outro dia falava assim, mamãe já tem, né, 85 anos, então tem vivências interessantes, né? E ela falava assim, interessante, né? Antigamente,
no meu tempo, era comum, e mamãe é de uma época que para ir assim, ao cinema, né, se usava luva, né, sapato alto, aquela coisa toda, e ela sempre se dedicou à costura. Então não é que tivéssemos dinheiro não, mas ela dava chique porque sabia fazer, né. Então assim, era muito comum a gente à tarde sair, né, botar lá a luva, a meia, a bolsa, e ir de braço com uma amiga. E era um costume, né? Então se ia ao cinema, quando se saía, a gente saía e ia tomar um sorvete juntas. Olha só. Hoje em dia, já tem outro olhar para isso, né, minha filha? E é uma coisa assim tão estranha para ver como anda a nossa cabeça, né? O simples fato de a você dar um abraço, eu conto um fato. É interessante. O meu filho, né, sempre foi de se abraçar, de estar muito junto. Mas tanto eu com ele, quanto o pai com ele, né, era comum aquela questão Gustavo. E a gente, naquele momento, morávamos em Jacarepaguá. E o Altivo sempre falava assim, não pega ônibus naquele ponto, ali perto do centro, não, que é uma calçada realmente estreitíssima. Não pode ser se chamando calçada aquilo. E a gente, então, foi andando até Marechal, o Leão Denis Bento Ribeiro, fomos andar até o Marechal. Chegando na Praça de Marechal, esperando a condução, então o Gustavo me abraçava, né, e beijava ele. E parou um ônibus, desse micro-ônibus, em frente ao ponto que nós estávamos. E daqui a pouco eu começo a ouvir assim... A criatura fala, e a criatura estava com uma Bíblia grande no colo, no braço, em pé. E falava assim, pronto, agora vê que absurdo. Eu só tenho pena da mãe. Porque o menino está ali limpinho. Ela sentiu até o cheiro do meu filho. Ela no ônibus, né? A gente vê que tá perfumadinho, limpinho, todo bem cuidadinho. Aí vem a baranga velha, era eu, gente, e leva. E aí, eu dei de rir, que eu falei assim, gente, como é que pode, né? E ali, é claro, um abraço, um carinho entre mãe e filho, não tem nada de sensualidade, né? Tem até daquela brincadeira, mas o que é o olhar do outro para aquela questão? A mesma coisa de você, não, eu não vou abraçar e beijar minha amiga, né, se é mulher. Ou então, se é meu amigo, não vou encontrar, abraçar e beijar, não. O que vão pensar? Gente, as pessoas vão pensar sempre. De repente, até, se eu encontro com a Berenice, não faço nada, você tá vendo? Elas são tão discretas que não querem nem se abraçar e beijar no meio da rua. Quer dizer, a criatura pensa naquilo que o coração está cheio. E aí podemos fazer uma avaliação. Quando vemos alguma cena, qual é o nosso primeiro impulso? Isso. É fazer uma avaliação negativa, né? Quando vemos duas mulheres ou dois homens juntos, ou quando vemos um casal, a primeiro impulso que vem é alguma coisa dessa forma, porque isso vai ser um sinalizador para sabermos se a nossa mente está em viciação ou não. É interessante, né? Eu tô lembrando de um companheiro da casa, né? Que ele é do surf, né? Uhum. E o filho também é do surf, né? E aí o filho foi crescendo, o Daniel foi crescendo e tudo, né? E os dois acabaram indo pegando onda juntos, né? E até entrando em campeonatos juntos. E uma vez, alguém chegou, alguém da mídia, e virou para ele e falou assim, vem cá, você não tem... E ele e o filho, né, sempre abraçados. Então, mesmo sendo competição, mas entravam abraçados, né? Cada um com a sua prancha e tudo. E alguém da mídia, numa entrevista, falou assim, vem cá, a gente pode revelar aí como é que fica essa questão da relação entre vocês? Aí você, não, claro que pode revelar, né? Mas aí tá numa outra cabeça. Não, porque há uma diferença de idade marcante entre vocês. E você, porque eu não casei tão cedo, né? E, afinal de contas, mas ele também, ele tá bem jovem e tudo. E aí, depois de muito tempo, é que acabou uma gargalhada. Por quê, gente? Porque já corria no meio esportivo que um era a casa do outro. E era uma questão de pai e filho. Observa só como é que é a cabeça da gente, né? É verdade. E aí, continua. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma, através da vida inteira
no campo da espiritualidade superior. É interessante porque nós vamos ver os diferentes tipos de casamento, né? O casamento por afinidade, por reparação, aqueles casamentos que são só por uma atração momentânea. Porque quantas pessoas às vezes casam com outras e depois falam, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça que me relacionei com aquela pessoa? Ou seja, foi apenas uma atração assim de momento, que depois passa. A maioria dos casos, dos casamentos, dos relacionamentos, são para reparação de provas, que muitas vezes são relacionamentos complicados, não são relacionamentos fáceis. Mas se nós olharmos o nosso relacionamento à luz da reencarnação, nós vamos ter uma visão diferente. A Ivone Pereira, no passado, ela foi casada com o Charles, que hoje em dia é o mentor dela. E à época, o Charles era o rei Sacarã, que era uma peste. Ele era um homem cruel. E a dona Ivone era uma bailarina leviana. Nós temos que ler bastante sobre a trajetória desses espíritos, porque vai nos dar uma consciência de uma análise à luz da reencarnação, e aí nós vamos poder, inclusive, lidar com as dificuldades do nosso lar. Né? Porque depois ela tem uma outra reencarnação com ele, onde ela trai ele. Ela prefere o mundo do que a questão da família. E hoje ele é o mentor dela. Quem sabe esse parente difícil que está no nosso lado, na nossa casa, não será o nosso mentor no futuro. Vamos sempre buscar uma avaliação da nossa vida à luz da reencarnação. Muita paz. Muita paz, irmãos.